O segundo livro das Crônicas, capítulo 6. Vamos orar então, já para darmos início. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos aqui na Tua presença, Senhor. Através dessa transmissão, estamos aqui, ó Deus, para anunciar a Tua palavra. Pedimos a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos abençoe para a glória do Teu nome. Abençoa cada um dos nossos irmãos, da graça, da saúde, livra, Senhor, de todo mal. Abençoa os demais obreiros do ministério, os pastores, Senhor, nosso pastor presidente, nosso pastor setorial, a todos os obreiros do nosso ministério, a todos os irmãos, Senhor, das congregações. Continua dando saúde, guardando o Teu povo. Abençoa as nossas famílias, guarda, Senhor, livra do mal, livra das investidas do maligno, Senhor. Sustenta cada um na Tua presença. Abençoa a nossa nação. Repreende, Senhor, esse mal no meio do Teu povo, no meio da nossa nação, no meio das demais nações, Senhor. Abençoa os que estão trabalhando, Senhor, aí na linha de frente, na área da saúde, ó Deus. Dá graça, Senhor, fortalece esse povo, ó Deus, guarda, livra de todo mal. Abençoa para que essa situação passe logo, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Continua conosco, nos abençoando, nos fortalecendo a cada dia, nos sustentando na Tua presença, Senhor. Ainda que estejamos em nossos lares, que a Tua comunhão conosco possa ser mantida, Senhor. Que a nossa comunhão continue, Senhor, viva, Senhor, através da oração, através do jejum, através da leitura da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos neste propósito. Nos guarda, nos livra do mal. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Hoje nós queremos falar sobre um assunto, irmãos. Nós vamos falar sobre arrependimento. A gente vai ler um texto no Antigo Testamento, depois nós vamos fazer uma analogia entre o Antigo e o Novo Testamento sobre a questão do arrependimento e a gente vai estar meditando um pouco dentro dessa linha, ok? Quero convidar a todos para fazermos uma leitura no segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 24 em diante. A leitura é um pouquinho extensa, mas os irmãos vão acompanhando aí. Segundo livro de Crônicas, capítulo 6, o versículo 24 em diante. Eu vou lendo aqui já para a gente ganhar tempo. Diz assim: Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus, perdoa os pecados de teu povo de Israel, e faze-os tornar a terra que tens dado a eles e a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a sua terra, que deste ao teu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos ou lagartas, cercando alguns dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que temam para andares nos teus caminhos todos os dias, que viverem na terra que deste aos nossos pais.
Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, mas vier das terras remotas por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo ele orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e temam como o teu povo de Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho que o enviares e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste, desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente fizemos e impiamente procedemos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro a que os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra que deste a seus pais, e desta cidade que escolheste, desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso. Tu e a arca da tua fortaleza e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam revestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Amém? Nós lemos esse texto aqui, até um pouco longo, mas para a gente entender que a questão do arrependimento no Antigo Testamento, ele era tratado com o povo de uma forma coletiva, vamos dizer assim. Vejam que tudo o que nós lemos, as diversas situações que o povo poderia atravessar, seja ela de fome, de peste, de guerra, de escravidão, enfim, sempre trata o assunto como nação. O arrependimento, ele aqui era característico da nação, do povo. Se o povo errasse, se o povo pecasse, se o povo se conduzisse de uma forma onde Deus não se agradasse das atitudes daquele povo, aquele povo como nação precisava se arrepender. Aquele povo como nação precisava confessar o seu pecado, se arrepender, se voltar a Deus, para que o Senhor aplacasse a sua ira, muitas vezes em formas de problemas, de guerras, de pestes ou pragas, de fome, enfim. Vejam que em todo esse decorrer desse texto que nós lemos, que na verdade esse texto é uma oração que Salomão faz a Deus no ato da inauguração do templo, ele frisa uma série de questões, ele deixa claro diante de Deus que o povo poderia errar sim, mas que quando o povo se arrependesse, para que Deus voltasse e tivesse misericórdia do povo. E ele fecha essa leitura, ele fecha esse capítulo aqui onde nós lemos, esse capítulo 6, fazendo um apelo para que Deus se lembre das misericórdias de Davi, né? Que Deus se lembre daquilo, tudo que ele havia prometido a Davi.
Muitas vezes nós vemos no Antigo Testamento Deus ele ficar indignado, né, com o povo de Israel, de certa forma que, se não fosse as promessas de Deus a Davi, talvez Deus poderia ter até desistido daquela situação, daquele povo. Muitas vezes Deus diz no Antigo Testamento, olha, porque eu jurei a Davi, porque prometi a Davi meu servo. Então, muitas vezes quando os reis se corrompiam, né, Deus falava, olha, porque jurei a Davi, porque prometi a Davi meu servo, que não faltaria varão que se assentaria no trono de Israel, que se assentasse no trono de Israel. Então vejam que o arrependimento no Antigo Testamento, ele era de uma forma abrangente, ele era de uma forma coletiva, ele era um arrependimento que precisava ser assim feito, uma atitude tomada pela nação. E qual que é a diferença do arrependimento para o Novo Testamento? A gente vai observar que agora no Novo Testamento Jesus estreita essa situação. Como assim estreita? Vamos lá. Quando João aparece pregando no deserto, ele faz aqui um apelo, não é? Deixa eu ler aqui, Mateus 3:2. A mensagem de João era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja que agora a questão ela já não é mais coletiva. Agora a questão ela passa a ser pessoal. Jesus ele ratifica essa mensagem, ele valida essa mensagem também em Mateus 4:17, quando ele diz assim, desde então, Mateus capítulo 4, versículo 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, a mesma mensagem de João. Então, como que eu estava dizendo, o Antigo Testamento, o arrependimento, ele era de ordem coletiva. O arrependimento, ele era voltado à nação, né? Agora, no Novo Testamento, esse relacionamento, ele é estreitado. Jesus, ele começa com uma nova mensagem, uma mensagem que primeiramente João vem trazendo e depois Jesus endossa essa mensagem, né? Ele vem dizendo que agora é necessário que a pessoa se arrependa porque é chegado o reino dos céus ou o reino de Deus, né? O que isso significa para nós? O arrependimento, ele consiste em uma mudança de vida. Quando Jesus ele faz uma analogia entre arrependimento e entre reino dos céus, olha, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. O que ele está querendo dizer? Existe um reino onde dentro desse reino as regras elas são proclamadas ou elas são proferidas por um rei. E esse rei, ele tem normas bem claras para que as pessoas possam fazer parte deste reino. Ou seja, não é qualquer um que vai adentrar este reino. E esse reino, qual o reino que Jesus está mencionando aqui? O reino de Deus, ou o reino dos céus. Então, quem que é o rei deste reino? É Deus. Deus, ele é o rei. E se ele anuncia um reino, esse reino existem normas, existem regras. E o modo de vida das pessoas aqui na Terra, de uma forma geral, elas não servem, elas não estão aptas para fazerem parte desse reino. Então, por isso, a necessidade do arrependimento. Porque o que é o arrependimento em si? É uma mudança de conduta, é uma mudança de mente, de pensamento, uma mudança de atitude, uma mudança de caráter, não é?
Jesus ele fala, né, a Bíblia vai narrando, aquele que roubava não roube mais, aquele que se prostituía não se prostitua mais, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que adorava deuses estranhos não os adore mais. Ou seja, para que as pessoas deixem o seu modo antigo de viver e possam ter a sua vida transformada para as nossas vidas. Lembra que no Antigo Testamento, aqueles versículos que nós lemos, o arrependimento ele era de uma forma coletiva. A nação se arrependia, as pessoas num contexto geral se arrependiam. O rei proclamava um arrependimento. Lembra o caso lá de Nínive, quando Jonas vai pregar lá para Nínive, uma sentença de Deus à cidade de Nínive, e aí o rei de Nínive dá ouvidos à pregação de Jonas e ele proclama um arrependimento. Ele proclama ali que o povo se arrependa. Então o arrependimento ele nasce a partir da ordem do rei. E as pessoas, elas ali jejuaram 3 dias, oraram, pediram perdão, enfim. Jesus agora ele estreita esse relacionamento a nível pessoal. Ou seja, ninguém pode se arrepender por mim. E eu também não posso me arrepender por ninguém. Ou seja, cada um é responsável pelo seu próprio arrependimento, não é? Cada um é responsável pelo seu próprio querer essa mudança de vida, pelo seu próprio desejar fazer parte deste reino que Jesus nos anuncia. Então, para que a gente possa adentrar neste reino, é necessário que haja um arrependimento, tá? Então, até aqui tudo bem. Veja como Deus ele trata isso de forma pessoal. Por exemplo, quando nós lemos lá no Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 1 ali, sobre as 7 cartas, né, as 7 igrejas da Ásia, são 7 igrejas. Para 5 delas, a mensagem de conserto, o primeiro ponto, Jesus ele falava com cada igreja, a gente não vai ler agora aqui porque nós não temos tempo para ler tudo isso, né? Não quero tomar tanto tempo. Mas depois os irmãos leiam a carta às igrejas da Ásia, a partir ali do Apocalipse capítulo 2 e uma parte do capítulo 3, são 7 igrejas e Jesus ele trata com cada uma delas. E Jesus ele vê a situação de cada igreja. Algumas igrejas lá, como a igreja de Éfeso, tinha deixado o seu primeiro amor, uma igreja que amava, uma igreja que era paciente, uma igreja que se esforçava em fazer o bem, mas aí Jesus olha e fala assim, olha, vocês deixaram o primeiro amor. Aí Jesus, ele dá o conselho, que vocês voltem ao primeiro amor, mas antes dessa mensagem, esse conselho de conserto, a palavra era arrepende-te. Para as demais igrejas a mesma coisa. 2 igrejas somente ali das 7 que nós não vemos essa mensagem de arrependimento, que foi a igreja de Esmirna e a igreja de Éfeso. Porque as demais, de Filadélfia, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Porque as demais, todas elas, Jesus foi claro em dizer, arrepende-te. Aí ele falava, olha, tenho contra ti, para alguma das igrejas, que vocês toleram a Jezabel, para outra, olha, vocês toleram a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, e para a igreja de Laodiceia, olha, vocês se acham ricos, tal, mas vocês são pobres, cegos, miseráveis, desgraçados e nus, arrepende-te. Ou seja, o princípio da mudança é o arrependimento. A igreja de Esmirna foi uma igreja que ela não tinha do que se arrepender ali naquele momento, porque era uma igreja que perseverava num caminho correto. Então a instrução foi para que eles continuassem. E a igreja de Filadélfia também, não é? Para que eles continuassem, que Deus estaria os guardando, tal. Mas para as outras 5 igrejas, a mensagem era arrepende-te. Ou seja, qual é o primeiro ponto para nós mudarmos de vida? É o arrependimento. É a necessidade de nós olharmos para nós mesmos e conseguirmos enxergar as nossas falhas, os nossos defeitos,
as coisas que muitas vezes fazemos que são incorretas diante de Deus e nós abrimos mão, nós queremos de fato uma mudança, termos um arrependimento sincero diante do Senhor. E isso é que produz mudança nas nossas vidas. Não adianta chorar. Choro não é arrependimento. Remorso não é arrependimento. O choro, muitas vezes, ele nos traz uma situação de tristeza, mas não de arrependimento. Porque o arrependimento, ele é manifestado nas nossas vidas quando há mudança de vida. Por exemplo, uma pessoa que diz que se arrependeu e não possui ou não tem uma mudança de vida, essa pessoa não se arrependeu de verdade. Porque ela continua praticando as mesmas obras. Ela pode ter a consciência pesada, né, o remorso, ela pode ter a tristeza, ela pode ter N coisas, mas o arrependimento não, porque o arrependimento ele produz mudança. Quando a mudança chega nas nossas vidas, nós somos seguidos pela paz, pelo perdão, porque o arrependimento ele gera um sentimento em nós de confissão. Quando nós nos arrependemos, nós enxergamos as nossas mazelas, não é? Nós enxergamos os nossos erros, os nossos inúmeros erros, e nós confessamos a Deus. E quando nós confessamos, nós queremos uma mudança da parte de Deus. É como se disséssemos assim: Senhor, eu quero ser apto a esse reino que Jesus tem anunciado. A mensagem de Jesus não foi essa? Seguida, né? João Batista foi o precursor e Jesus ele vem ratificando a mensagem: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus ou o reino dos céus. Então, uma condição para nós entrarmos no reino dos céus, no reino de Deus, é o arrependimento. Ah, mas eu tenho que me arrepender do quê? Aí, o que vai nos mostrar quem nós somos de verdade é a palavra de Deus no nosso dia a dia. Não adianta, muitas vezes nós paramos e nós achamos que estamos certos em uma série de coisas. Nós achamos que temos razão, mas a palavra de Deus ela vai nos desnudando, ela vai nos expondo para nós mesmos. Não é uma exposição pública, mas quando nós contrastamos a nossa vida com a palavra de Deus, a gente vai observando, poxa, aqui eu não tenho feito conforme a palavra do Senhor me recomenda. Nesse ponto aqui, eu também não tenho agido conforme a palavra de Deus me recomenda. E aí nós vamos vendo a necessidade de conserto, a necessidade de mudança, a necessidade de nós nos adequarmos ou de nós estarmos ali enquadrados naquilo que Deus nos orienta. E para isso é necessário, o sentimento que tem que brotar dentro de nós é o arrependimento. É aquele sentimento de que você entende, você sabe que as suas atitudes não estão sendo corretas diante de você mesmo e diante de Deus. Aí vem a necessidade de mudança, aí vem o desejo de abandonar algumas práticas que não nos convêm. E aí nós começamos a buscar Deus nesse sentido, nós começamos a nos humilhar ao Senhor, a confessar os nossos pecados a Deus. E quando nós confessamos com sinceridade, Deus ele contempla em nós esse requisito que Jesus diz, né? Arrependei-vos. E aí Deus perdoa os nossos pecados. E isso gera uma transformação de vida nas pessoas. Isso gera uma transformação dentro de nós. A mudança, ela ocorre de dentro para fora. Não é uma mudança o exterior somente. Não é uma mudança que envolve somente a nossa aparência. Mas é uma mudança que ela começa lá dentro. Ela muda a pessoa lá dentro. E qual que é o sinal do arrependimento? Como que eu sei que o arrependimento ele tem funcionado na minha vida? Eu tenho sido uma nova pessoa? Eu tenho sido um novo homem? Esses são os sinais. Por quê? O arrependimento ele gera fruto.
Então nós vamos ler aqui mais alguns versículos, já para a gente caminhar para o final. O arrependimento ele gera fruto nas nossas vidas. Lucas capítulo 3, Evangelho Lucas capítulo 3, versículo 8. Diz assim, ó: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Por que nós vemos esse versículo? Qual é o sentido desse versículo? Aqui, uma pregação, né, de João Batista, ele vem dizendo que o arrependimento ele produz fruto, porque os judeus, devido à sua religiosidade, eles achavam que por eles serem religiosos, por eles terem por pai Abraão, isso já os qualificavam diante de Deus para que fossem aceitos diante de Deus. E nós sabemos que essa não era a verdade. João ele vem refutando essas questões de uma forma dura, dizendo assim: vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. O que isso significa? Vocês precisam mostrar mudança de vida. Não somente religiosidade, não somente dizer que uma igreja, que você frequentar uma igreja, isso já serve para te fazer alguém melhor ou para aliviar a sua conduta, a sua maneira de ser. Não, você precisa produzir fruto de arrependimento através de ações, de atitudes, de mudança de vida, de caráter, ser uma nova pessoa, não é? Lembra aquela passagem, né, que eu sempre menciono, essa passagem lá de João 3, que fala ali sobre Nicodemos. Nicodemos ele era mestre em Israel. Nicodemos era um homem ali extremamente respeitado, segundo a tradição judaica, um dos 10 homens mais importantes da época lá em Israel. Nicodemos ele ensinava nas sinagogas. Nicodemos era um homem rico. Quando saía nas ruas, todas as pessoas o conheciam, o admiravam. Talvez muitos quisessem ser como Nicodemos. Mas a verdade é que quando Nicodemos se apresenta diante de Jesus e ele ali começa com um diálogo ali, querendo trazer Jesus ao seu nível, né? Porque Nicodemos era mestre e ele trata Jesus de igual para igual, como quem quer dizer, olha, eu te coloco no meu nível, ele se achando ali como se fosse alguém muito importante. E Jesus deixa Nicodemos falar e ele faz uma observação: Nicodemos, te é necessário nascer de novo. Quer dizer, e onde ficava dentro dessa questão que Jesus estava dizendo a Nicodemos, toda a religiosidade de Nicodemos, todo o conhecimento humano, entre aspas, de Nicodemos, toda aquela posição social, religiosa que Nicodemos possuía. Jesus ele enfatiza, olha, tudo isso que você julga grande na sua vida, que você julga importante na sua vida, a tua riqueza, a tua posição, o teu status, aquilo que você faz, aquilo que você prega, aquilo que você ensina na sinagoga, tudo isso não é válido se não houver um novo nascimento, que é produzido através de um arrependimento sincero diante de Deus. Então veja que muitas pessoas hoje vivem como Nicodemos. Elas se gloriam delas fazerem parte de uma comunidade religiosa, de uma igreja, enfim. Hoje é um dia que as pessoas se reúnem com as suas famílias para comemorar a Páscoa, para fazer um almoço em família, achando que estão fazendo algo importante para Deus, que estão fazendo menção de algo importante, mas se não houver arrependimento dentro delas, tudo isso é em vão. Porque o teu almoço em família não te credencia para entrar no reino. A tua atitude de servir um almoço, de querer ser bondoso, generoso, não te credencia para entrar no reino. Porque no reino só entra pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Só entram pessoas que passaram por um arrependimento sincero diante de Deus.
que alcançaram o perdão e a misericórdia e a graça de Deus através de um arrependimento sincero. Então veja que a religiosidade não te credencia ou não te habilita a fazer parte do reino. E Jesus ele trata essa questão do arrependimento de uma forma extremamente importante e de caráter pessoal. Não é mais como uma forma coletiva no Antigo Testamento, não é mais ali o povo se reunindo para orar como nação, para buscar ali a misericórdia de Deus, não. Agora o negócio é pessoal, agora a questão é você e Deus, é estreita a relação. Não é mais algo amplo. E é um pré-requisito para que façamos parte do reino. Ou seja, sem arrependimento, não tem reino de Deus para a vida da pessoa. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus ou o reino de Deus. Precisa ter mudança. Arrependimento não consiste somente em choro. Arrependimento, como eu já disse, não consiste somente em palavras, mas sim em mudanças, em atitudes, em forma, em modo novo de viver, uma nova criatura, um novo ser transformado, agora gerado em Deus. E vejam que o arrependimento, os frutos do arrependimento, eles são evidentes. Vamos ler aqui uma outra passagem que fala ainda sobre esse assunto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, versículo 20. Olha o que diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 20. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui fazendo menção, não é? De que ele anunciou, veja, a mesma mensagem de João, a mesma mensagem de Jesus, também é a mesma mensagem que Paulo proclamava aqui. Ele diz em Damasco, depois em Jerusalém e na Judéia, e por onde ele passou, que era necessário que houvesse arrependimento, obras de arrependimento, obras dignas de arrependimento, de mudança de vida, de mudança de caráter, de mudanças de atitudes, agora vivendo uma nova vida de conformidade com a palavra de Deus. Não existe mudança de vida, não existe transformação de vida se primeiramente não houver arrependimento. Essa mensagem ela continua sendo viva. As portas de entrada do Evangelho continuam sendo essas. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus ou o reino de Deus. Hoje muito ouvimos falar sobre o Evangelho, sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre bênçãos sem fins, e as pessoas elas acham que essa porta de entrada ela é fácil e simples de ser alcançada, sem mudança de vida, sem arrependimento. Por isso que Jesus ele diz assim, olha, porfiai por entrar pela porta estreita, que é a porta do arrependimento, é uma porta difícil. É difícil você se deparar com os teus próprios erros e você assumir os seus erros diante de Deus e desejar uma mudança de vida diante de Deus. Porque é muito fácil condenar os outros. É muito fácil culpar os outros. É muito fácil apontar para os outros. Mas nós olharmos para nós mesmos é difícil. É só a graça de Deus, somente a palavra de Deus nos habilita isso, a nós enxergarmos a nós mesmos como desnudados de frente ao espelho, enxergando lá dentro de nós mesmos e vendo a necessidade de um arrependimento. Por isso que Jesus fala, porfiai por entrar pela porta estreita, porque é difícil entrar pela porta estreita. Aí ele conclui, porque larga e espaçosa é a porta grande, que conduz à
Perdição, que é a porta que vem sendo anunciada hoje. É a porta da prosperidade, da riqueza, de que Deus te aceita do jeito que você está e que você pode continuar do jeito que você está. E não é assim que funciona. O Evangelho de Cristo não trata dessa forma. O Evangelho de Cristo, ele transforma pessoas e as qualifica para um reino que Deus nos tem preparado. E nós precisamos entender essas verdades, para a gente não correr o risco de trilhar um caminho e chegar lá no final, ter uma frustração. Por não ser aquilo que a gente imaginava que fosse. Quantos que não estão trilhando um caminho, que vão chegar lá no fim e vão se deparar com uma situação de frustração? Porque são pessoas que não alcançam mudança de vida dentro de uma vida no Evangelho. E Evangelho de verdade produz mudança, produz transformação. E isso é o que nós precisamos entender. Nós precisamos alcançar essa maturidade. Porque quando nós entendemos isso, nós começamos a comparar a nossa vida. O arrependimento, ele não é para mim apontar para ninguém, não é para mim ficar julgando ninguém. Olha, essa pessoa, ela vive assim porque não se arrependeu. Não, o arrependimento é para mim aplicar na minha própria vida. Jesus, ele diz assim, arrependei-vos, é pessoal. Olha para a sua vida. O que precisa ser mudado? O que é que precisa ser transformado? Porque choro de tristeza não muda a vida de ninguém. Consciência pesada não muda a vida de ninguém. O que muda de verdade é um arrependimento genuíno, sincero diante de Deus, seguido por confissão de pecados. Aí o Senhor vem, perdoa os nossos pecados e nós alcançamos graça e misericórdia diante do nosso Deus. E assim nós vamos sendo credenciados a poder participar, adentrar nesse reino que nos é proclamado. Por quê? Porque nós estamos nos enquadrando às regras do rei, as normas proclamadas pelo rei. E não vivemos mais da maneira que nós queremos, mas vivemos agora de uma forma que o Senhor deseja que vivamos. O apóstolo Paulo não disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo precisa ser gerado dentro de nós. A luta de Paulo, quando ele saía evangelizando, fundando igrejas, a luta dele era gerar Cristo dentro das pessoas. Não era prometer riqueza para ninguém, não era prometer vida boa para ninguém, não era prometer facilidades para ninguém, mas ele sofria dores de parto para que Jesus Cristo fosse gerado dentro das pessoas. E nós precisamos retomar ao verdadeiro evangelho. Nós precisamos entender que as portas de entrada para o verdadeiro evangelho de Jesus é o arrependimento. Deus, ele nos tolera como nós estamos. Quando o pecador chega à igreja, Deus o tolera da maneira que ele está. Deus o suporta para que haja uma transformação de vida dessa pessoa. Deus não o aceita como ele está. Veja bem, Deus o suporta. O dia que nós chegamos à igreja, o dia que eu cheguei à igreja, Deus ele me suportou da maneira que eu estava, para que eu enxergasse através do evangelho a necessidade de um arrependimento e de mudança na minha vida. O que se diz por aí hoje, Deus te aceita como você está. E a verdade não é bem essa. Deus ele nos suporta. Ele nos abraça, sim, sujos, sim, ele nos abraça dessa forma. Mas o desejo dele é que sejamos limpos. Quando o filho pródigo, ele retorna à casa do pai, veja que ele vinha ali de uma situação de miséria, depois de ter gastado toda a sua parte da herança. Ele estava ali trabalhando, cuidando de porcos, não é?
Ele estava com uma roupa cheirando mal, talvez toda suja, rasgada, a ponto que ele desejou comer a comida dos porcos, e aí ele se lembrou da casa do pai dele, onde o criado mais simples do pai dele tinha uma comida boa na mesa para comer. E aí o que ele faz? Ele se arrepende. Quando o arrependimento bate nele, quando ele cai em si da besteira que ele fez, ele pensa: eu vou voltar à casa de meu pai e vou me humilhar perante dele e vou pedir perdão ao meu pai. Quando o filho retorna, a Bíblia diz que o pai o esperava. E quando o pai vê o filho adentrando de volta à sua propriedade, o pai sai de encontro ao filho. Quando o filho começa a dizer: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti, o pai vai e o abraça. Sujo do jeito que o filho estava, cheirando mal, do jeito que o filho estava, o pai o abraça. E quando o pai o abraça, a primeira coisa que o pai faz, ele põe um anel no dedo do filho. O que isso significa? Ele restaura uma aliança que havia sido quebrada. Mas tudo isso foi possível por conta da iniciativa do arrependimento daquele filho. Pela posição de arrependimento e de humilhação do filho. O pai o recebe, manda ali que preparasse as roupas, as melhores roupas, tirasse aquela roupa fedida do filho, colocasse vestes novas, que ele se limpasse, tomasse um banho, ficasse cheiroso, para que depois se assentasse à mesa para comer o melhor que havia naquele lugar. É assim que Deus faz conosco, quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Deus, ele transforma, ele resgata dentro de nós aquilo que nós mesmos já não sabíamos que possuíamos, aquilo que nós mesmos já não lembrávamos que existia, aquele verdadeiro eu que está lá dentro, lá no fundo. O Senhor, ele traz à tona, ele limpa, ele transforma, ele tira a sujeira, ele faz uma nova criatura, a partir de agora gerado em Deus, ser chamados filhos de Deus. Tudo isso é graças ao arrependimento. Por isso que eu digo, o arrependimento é a porta do Evangelho. Não vai existir um evangelho eficaz na vida de uma pessoa se essa pessoa não passar por um processo de arrependimento. E veja, para a gente finalizar, do que o arrependimento nos livra? Vamos lá. Epístola aos Romanos, capítulo 2, versículos de 1 até o 11. Vamos ler aqui, Romanos, capítulo 2. Olha o que diz. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente ao judeu e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque
para com Deus não há acepção de pessoas, amém? Ou seja, o arrependimento, ele te livra da ira de Deus. O arrependimento, ele te liberta da situação pecaminosa de condenação. Ele te coloca agora apto para fazer parte de um novo reino. Portanto, quer uma mudança genuína na sua vida? Quer uma mudança legítima na sua vida? Entre pela porta do Evangelho, que é: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Amém? Espero ter me feito entender aqui com essas breves palavras, que o Espírito de Deus possa falar melhor aí em cada coração. Agradeço a todos aí que estão fazendo parte dessa transmissão, que estão nos assistindo, estão aí nos tolerando durante esse tempo. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, aqueles também que ainda verão esse vídeo, essa transmissão no futuro, que Deus os abençoe também, né? Que o Senhor ele continue produzindo uma obra de transformação nas nossas vidas, que Ele continue fazendo uma obra de mudança nas nossas vidas, para que possamos ter uma vida nova manifesta em Deus e que Cristo verdadeiramente seja formado em nós. Amém? Nós vamos estar orando agora para encerrar. Deus abençoe grandemente a todos os irmãos. Vamos estar orando nesse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, verdadeiramente a produzirmos frutos de arrependimento, a termos, Senhor, uma mudança de vida, Senhor, que seja manifesta a todos, para que todos possam ver em nós que o Senhor verdadeiramente tem operado no nosso ser. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cidadãos do reino, Senhor, que possamos estar aptos para entrarmos no Teu reino, Senhor, a fazermos parte deste tão grande reino, deste eterno reino que o Senhor tem nos anunciado através do Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a importância do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, arrependermos da nossa vida miserável, pecaminosa e adentrarmos, Senhor, numa vida de santidade, sabendo que os nossos pecados, eles foram levados sobre Jesus na cruz do Calvário e através desse sacrifício nós temos hoje a possibilidade de uma nova vida. E por Cristo ter ressuscitado, por Jesus ser a nossa Páscoa, nós podemos viver hoje em novidade de vida. Abençoa cada um que nos ouve neste momento, que nos assiste nesse momento e aqueles também que estarão nos vendo posteriormente, Senhor. Abençoa a Tua igreja em Vila Simões, abençoa ali o Teu povo, dando graça, dando saúde, guarda o Teu povo de todo mal, livra o Teu povo, Senhor, de toda peste, de toda praga, sustenta o Teu povo na Tua presença. Que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Desejo uma semana abençoada para todos. Fiquem na paz do Senhor. Grande abraço a todos. Amém.